Olá, meus caros observadores, como vocês estão hoje? Vocês estão bem? Eu descobri um livro incrível e eu decidi fazer um vlog de leitura barra chorando as minhas pitangas. Porque este livro está sendo a melhor coisa que eu li até agora. Olha o brilhinho no meu olho. E logicamente, eu quero registrar este lindo momento que está sendo este livro para mim. Agora são 3h30, basicamente, da manhã. E eu estou como? Lendo, esperando minha comida ficar pronta para eu comer e dormir. Mas vamos lá. Fazer aqui um resumo, entre aspas, do que se trata essa história. Nós temos uma mocinha chamada Selene. E essa mocinha, ela é uma caçadora. Ah, e em determinado momento, ela é levada para outro planeta para fazer um extermínio de espécies que estão sobressalentes naquele planeta. Ele é um livro assim com um tema relativamente mais futurista. Você entende que é um livro que se passa em um futuro distópico, mas não é uma coisa tipo alienígenas invadiram a Terra e é o fim do mundo. Não, alienígenas convivem entre nós. E daí tá. Ela é levada para este novo planeta, para ela estar fazendo esse extermínio, a pedido dos Mundos Unidos, para evitar que aquele planeta sobrepovoe, basicamente, e acabe tendo uma escassez de tudo que eles precisam, né? Que eu esqueci a palavra agora. Então, ela é levada para lá. E conforme ela tá fazendo essa caçada, um dos alienígenas dessa espécie acaba se apaixonando por ela, né? Ele acaba se encantando. Sabe aquele famoso amor à primeira vista? Ele acaba se encantando absurdamente por ela. E daí, tanto que sem ela saber, ele fica ajudando ela na caçada, colocando assim alguns corpos na frente dela. E esses corpos que quanto mais, digamos, ela matar, mais ela vai conseguir dinheiro para ela sobreviver na Terra, porque esse é o trabalho dela. E ok. Só que isso não é spoiler, isso acontece nos primeiros 40 40 páginas do livro. E tá, ela tá lá fazendo a caçada dela, tudo certinho, sem quebrar nenhuma regras, porque existem regras, né, para espécies de outros mundos estarem naquele planeta. E, em geral, é um limite onde eles não podem ultrapassar de jeito nenhum. Ah, então, porque aquele limite é sagrado para eles, além de ser o limite de civilizações, então eles não têm permissão para estar adentrando ali. Eles só podem caçar o que tiver pro lado de fora, né? Que geralmente são pessoas que já estão com mais idade, que aceitam esse ato de perecer, a jovens rebeldes, a monstros, animais assim que não têm tanta consciência. E, e é isso que ela pode fazer, é isso que ela pode exterminar. Só que ela acabou parando pra tomar água e tal ali num rio, acho que num rio que ela encontra. E nesse meio tempo ela tá muito perto ali daquela barreira que ela não pode passar. Ela vê um monstro atacando uma fêmea e um filhote. É assim que é descrito, tá? Ah, e o mais legal de tudo é que esses monstros, né, esses alienígenas, eles são naga. Se você não sabe o que é um naga, é literalmente um híbrido de serpente com humano. E eu achei isso fantástico, porque geralmente os naga, eles são de uma mitologia mais mais do passado do que necessariamente do futuro, né? Quem joga RPG, quem gosta muito desses mundos fantásticos, vai saber o que é um naga. É a mesma coisa que falar um minotauro. Você sabe o que é um minotauro. É basicamente isso.
Então tá, ela vê ali aquela mãe, aquele filhote sendo atacados e ela fica naquela eloquente moral, né? Que é tipo, cara, eu vou e ultrapasso esse limite proibido pra mim por lei pra salvar os dois, ou eu deixo que eles morram. E ela, logicamente, ultrapassa esta linha, vai lá, salva os dois, acaba matando os monstros que estavam ali atacando, né, aquele povo. Ótimo. Só que chega geral, né? E daí fala assim: então, você não pode estar aqui. A gente tem agora o direito de te, né? Porque você quebrou uma das regras. E a partir daqui é a gente que manda, não você. E daí ela fala: não, mas eu fiz isso pra salvá-los. Eu não fiz isso pra machucar nem nada. Eu nem vou ficar com essas caças aqui. Eu fiz isso por vocês. E eles falam assim: não, você ainda vai ter que pagar um preço. Logicamente que é um Monster Romance, o preço vai ser o quê? Então ela é colocada ali entre a cruz e a espada, para ela tendo que ter uma união conjugal com uma das espécies para ela ser poupada, além meio que para os outros seres, né, para os outros nagas, perceberem que os humanos que geralmente estão ali pelo planeta os ajudando não são uma coisa tão ruim assim, né? Porque, querendo ou não, eu achei divertida a forma em que a escritura mostrou que até os dos outros planetas não gostam da gente. Da mesma forma que a gente iria se assustar se eles estivessem entre nós. Não vou dizer que estão, que não estão. Não posso colocar minhas teorias malucas aqui. E, né? Ela vai lá e precisa se casar com esse Tinaga pra ela ser poupada. E agora que a história começa a ficar boa. Assim, é por conta de Tchaka Tchaka na Buchaca? Não. Os Monster Romance que eu leio, tipo, tem 3 cenas e acabou. De quase 500 páginas. Então, assim, é uma benção. E daí tá. Ela vai lá, ela acaba conhecendo este Naga. E este Naga já é absurdamente encantado por ela, porque ele, por ser um caçador, viu ela caçando. E as fêmeas da espécie dele não caçam. Então ele viu assim, sabe aquela famosa caramba, eu vi ela segurando uma faca, imaginei outra coisa? E eu me identifiquei muito com ele. E daí você fala assim, nossa, mas por quê? Porque ele é uma viada. Aquele alienígena é mais gay que muito gay. E daí, porque quando ele olha pra ela e quando ele percebe ali que caramba, ela vai ter que se casar com alguém, eu me ofereço como tributo, sabe? Tá, eles se casam e ele fica como? Que nem pinto no lixo. Felizão. E ele tem naquela cabeça dele que não, eu preciso convencê-la de que eu sou um bom naga, de que eu sou um macho de respeito e de que ela será uma companheira respeitada, que eu serei digno dela, não o oposto. E daí tá, começa a saga. Tudo o que ele faz ele quer impressioná-la. Mas não impressioná-la de olha só o meu poder. Não é tipo impressioná-la de olha o que eu irei fazer por você, digamos assim. Vamos lá. Primeiro, a primeira parte. Quando eles se casam, ele leva ela pra casa, né? Tipo, falando, ó, é aqui que eu moro. E é aqui é onde você vai morar também. Só que tem um detalhe, a casa não tem nada, tipo assim, não tem uma poluição visual. Não, a casa de fato não tem nada. E daí ela acaba ficando assim assustada. Perfeito exemplo que eu falei pra minha amiga foi o seguinte: sabe quando você tá saindo de casa dos seus pais, e você tá indo morar sozinha, que tu tem nada, é, um eco assim na tua casa, branco. A casa dele é vazia. Completamente vazia. Então, quando ela vai andando assim pelos cômodos e ela vai vendo que não tem nada, ela se assusta. E daí ele fala assim pra ela que os machos da espécie, eles geralmente o que eles fazem quando eles querem uma companheira, eles por um longo período, eles têm um famoso namorico, né, digamos assim, para afirmar ali o que eles realmente pretendem ter um com o outro.
E nesse meio tempo, o macho vai decorando a casa pra deixar do jeito que a fêmea quer. Então, se a fêmea gosta de alguma cor, é a cor que ele vai usar pra pintar as paredes. O que ela quer de móveis é o que ele vai pôr. Então, todo daí a casa é decorada pensada na fêmea. E tá, só que como eles não tiveram esse tempo de namorico, ah, ele acabou do dia pra noite tendo que receber ela na casa vazia. E ela fica assustada porque não tem cama, não tem. Porque, como ele é uma serpente, ele dorme em cima de uma placa aquecida. Vocês têm ideia que a escritora pensou nisso? Uma placa aquecida. Pra quem não sabe, serpentes, répteis em gerais, quando você tem eles em cativeiro, por eles serem animais de sangue frio, eles precisam de uma pedra de aquecimento, de uma placa de aquecimento. Isso é o principal para você ter antes de você ter o animal. Antes de você, às vezes, ter o terrário, você precisa ter aquilo, né? Porque é aquilo que vai manter o animal vivo. Então, assim, eu achei isso fantástico de como ela lembrou disso, desse detalhe de que, cara, a cobra tem sangue frio, onde é que ela dorme? Porque ela não dorme numa cama. Ela dorme em cima de uma placa, de uma pedra quente. Ela colocou a pedra quente. Curto. Como ele tava mostrando tudo, ele mostrou também a casa de banho. Que é um negócio assim, todo mágico, todo místico, porque é uma gruta d'água enorme, que não tem necessariamente chuveiro, mas tem bicas de água que ficam assim caindo, e é ali que eles meio que se limpam e se banham, né? E eles são, como eles são serpentes, um fato curioso é que as serpentes elas demoram cerca de uma semana para fazer a digestão. Então, assim, você só precisa alimentar uma serpente 2 vezes por mês. Depende do tamanho dela. Então, assim, você acaba usando um neonato, que são roedores ou legamorfos, para cada tamanho. Então, assim, quanto maior for a serpente, menos ela come, mais maior é a presa. Então, a escritora colocou isso no livro. Ela colocou. E ele comenta, não, mas a gente come em uma quantidade menor, né? E daí ela fala, nossa, mas nós humanos, a gente tem que comer pelo menos 3 vezes por dia. E daí ele se assusta falando assim, 3 vezes? E daí ela fala assim, 3 vezes, sem contar os lanchinhos. E ele fala assim, não, como assim? A gente não precisa comer tudo isso, por isso que eu não tenho cozinha em casa. E ela surtando com ele, falando, você vai ter que pôr uma cozinha nessa merda. Tiveram lá o debate de você vai ter que colocar uma cozinha e um banheiro. Só que daí chegou a cena do banheiro, que foi quando eu decidi que eu ia gravar esse vídeo, porque estava ficando muito bom, só pra ficar guardado pra mim. Que é a cena em que ele explica como é que eles tomam banho, né? Vamos lá. Alguns lagartos de deserto não retêm água no corpo. É literalmente você, como se você estivesse jogando água na superfície de um vidro. Então, a água bate e ela já escorre. Mas isso geralmente tem tendência a acontecer mais em répteis de terra seca. Então, lagartos de deserto, ou até mesmo escorpião. Apesar que escorpião não é réptil. Ah, mas é uma longa história. Eles estão no grupo de artrópodes, que é os mesmos grupos que as aranhas. E daí ele explica, né, que a casa de banho eles não usam sempre também, né? E daí ela fala assim, nossa, vocês tomam banho tudo junto? E daí daí ele fala assim, é por isso que eu tô chamando de casa de banho, porque é igualzinho na Grécia Antiga, em que era um monte de marmanjos tomando banho num único lugar. Era um negócio nojento. É tipo isso aí. Daí ele acaba mostrando pra ela que o corpo deles, por conta da pele escamosa, não retém água. E ela falando assim, então, nós humanos retemos água. Tipo, o nosso corpo, ela acaba explicando, né, pra ele. Bate a água não cai, ela fica. E daí ela fala, eu vou precisar de uma área íntima onde eu possa, depois que eu me banhar, eu me secar e pentear os cabelos, porque ela tem cabelo cacheado, então tem todo um cuidado que ela teria que ter, né? E ela explicando isso pra ele, gente, que é isso? E ele ficando besta com cada coisa que ela fala. Porque chega uma hora que ele acaba comentando, né, que
os dejetos, né, deles também tem muito a ver com digestão de serpente. Enfim, serpente não faz muito cocô, tá? Essa novidade, né? Então, assim, ele acaba falando, aqui que a gente usa, né, a latrina. E, e ela fala assim, então, fica meio longe de casa e a gente faz necessidades, né, de expelir dejetos pelo menos algumas vezes por dia. E ele se assusta. E ela fica assim: você vai ter que dar um jeito. E ele assim: não, pode deixar, minha amada. Tudo que você quiser eu te dou. E quando eu tô dizendo que esse personagem é boiola, é porque tudo que ela quer, ele falou pra ela: eu vou dar um jeito de conseguir pra tu. Sabe quando você conhece alguém e você quer, entre várias e várias e várias formas, tentar impressionar esse alguém pra mostrar, tipo assim, olha só como eu sou legal, né? Olha só. Então, é mais ou menos isso que ele tá fazendo o tempo todo. Tentando falar assim pra ela, não, é você que manda aqui. Você quer, eu consigo pra tu. Eu tô rendido por ele. Eu não gosto de homem. Mas eu tô apaixonada por esse. E a gente, então, já se passaram um dia e meio desde o último take. E eu já dei sequência na leitura. Eu li mais ou menos mais umas 100 páginas e eu tenho algumas considerações a falar. Esse com toda certeza tá sendo um dos melhores livros que eu tô lendo nesse ano, porque ele tá me trazendo sensações muito, muito boas e muito quentinhas. E assim, esse Naga é com toda certeza mais gay que muito gay, porque o jeito que ele trata a fêmea dele, né, que é assim que ele se denomina a ela, ele denomina ela, é muito lindo, porque ele meio que fica tudo que você quer, eu dou um jeito de conseguir pra você. Então, assim, uma cena que eu achei incrível é que, como ela é uma caçadora e ela ganha dinheiro através das carcaças, né, dos animais, das espécies que ela matou ali no mundo, e ele é um caçador da vila, como ela se casou com ele, ela não tem necessariamente como conseguir estar trabalhando, né? Então, o que ele faz? Todas as presas, né? Tudo que eles acabam matando, ele coloca o selo para Nações Unidas, né? Para os Mundos Unidos, entender que foi ela quem caçou. E daí ela ganha dinheiro em cima disso. Pra, se ela quiser alguma coisa que venha da Terra, ele tem como dar pra ela. Então, tipo assim, é absolutamente incrível. Tirando toda uma. Todo o jeito que o cenário é descrito. Então, assim, ele é um livro curto. É um livro bem curtinho. Não é um livro grande. É um livro que você. Se você quiser, você lê em um dia. Com 258 páginas. Só que ele é um livro, assim, muito bem descrito e muito fluido. Então, é uma história assim que, vamos supor, tem aquela riqueza de detalhes e você consegue entender o que tá acontecendo muito bem, sem ficar aquela coisa maçante. Então, assim, o mundo que ela tá, eu pelo menos consegui imaginar desse jeito, que é uma coisa meio Avatar. Não a lenda de Aang, Avatar, os carinha azul. Então, assim, eu consegui imaginar muito uma coisa bastante meio mística com uma. Eu esqueci o nome da fauna. Ai. Mas é uma riqueza, assim, no ambiente em geral que a escritora criou. Perfeito, é simplesmente perfeito. E eu tô andando de um lado pro outro porque esse livro me deixou muito ansioso, porque ele tá acabando e eu não quero que ele acabe, eu quero continuar. Só que não vai ter, daí é o segundo, em que a moça vai se casar com um homem-lagarto, então é tipo um reptiliano. Então, assim, também vou estar lendo, provavelmente não agora, tem outros livros assim que estão na fila para ser lidos antes. Eu achei mais alguns também que falam especificamente sobre nagas, então eu vou estar também lendo eles para fazer uma avaliação e trazer aqui pro canal, né? Porque eu gosto de Monster Romance, não vou mentir, não vou negar pra ninguém, que é basicamente o meu gênero preferido. Então, eu acho que é isso que eu tenho pra dizer atualmente. Também aconteceu a primeira relação dos dois, né? Onde em uma caçada em que ela pede pra ir junto, né?
porque ela também sabe lutar, ele acaba deixando. Ele fala, então tá, vamos lá, pega essas coisas. E ele, como co-comandante ali do pessoal que luta na vila, ele faz todo mundo ficar esperando ela chegar. Então, é tipo, ele tá lá fora, assim, e ela chegando com as arminhas dela toda pimposa, né? Enfim, daí eles vão lá e fazem a caçada e tal. E daí no meio, entre uma vila e outra, que eles vão precisar ir pra um determinado lugar, onde ela também vai conhecer os pais dele. Então tá sendo assim, tipo, putz, como é que os pais dele vão reagir ao fato que ele se casou com uma humana, né? Ah, eles tiveram a primeira relação deles. Foi uma coisa bem ligados pelo destino da Kel Costa. Porque tem uma cena em que os dois acabam ficando, né, de tchaca-tchaca na buchaca na água. Então eles acabam tendo relações. Ali começa o famoso enrola-enrola. Quem gosta de cobra vai entender o porquê do enrola-enrola. É, Eles acabam estando ali juntos. Começa os chamego, a preliminar, né? E daí eles acabam tendo a primeira vez deles. Eles saem da água, porque ficaria meio complicado. E daí eles deitam assim num musguinho que tem ali perto de árvores. E eu fiquei assim, gente, isso é muito cena do livro da Kel Costa aqui. Tem uma cena em que a morte e ela se deitam embaixo de uma árvore, né? E eu fiquei assim, se esse livro não fosse gringo, eu tenho certeza que esse livro foi inspiração. Alguém pegou de alguém. Mas como tudo nessa vida, a gente não cria tudo, a gente se copia. Tem grandes chances, né, de ter sido ali uma inspiração. Mas também, querendo ou não, é quase impossível criar uma coisa 100% original. Mas enfim, tá sendo uma leitura muito gostosa. E eu, de fato, tô recomendando, porque eu acabei de sair de um chorume de livro, né? E aqui no canal, quem gosta e sabe que eu falei na parada do tinteiro, é literalmente um livro chorume, escrito com o chorume do livro, do lixo. Enfim, é isso, gente. Então, até o próximo take, até o próximo surto. Que pra vocês vai ser um corte, pra mim vai ser o quê? Provavelmente um dia inteiro. Mas enfim, então, segmento a leitura e provavelmente no final desse vídeo, eu vou voltar aqui e dizer qual livro eu decidi continuar. Se eu vou pegar mais algum com Nagas, ou se eu vou ir para um outro também, que a Kel ontem, dia 1 de setembro, fez promoção dos livros dela. Então tinha um monte de livro de graça. E tinha a Fortaleza Negra, que eu queria ler há um tempão, só que eu nunca tive chance. Inclusive, tava na minha lista da maratona do Geek Freak de inverno desse ano. Só que acabei não conseguindo ler, então agora eu tenho como. Enfim, gente, é isso. Até o próximo take. Mais uma madrugada, cheguei com ela a depressão e eu continuei dando seguimento à leitura e chegamos na parte de muda de pele, onde ela descobriu que basicamente os odisserianos mudam de pele e todo o corpo deles acaba crescendo, né? Automaticamente aquelas partes lá também. E ela tá boquiaberta, porque o cara vai poder chegar, mais ou menos, vai chegar, né? Inevitável, até uns 4 metros de altura, porque é a altura do pai dele. E ele já é muito alto pra idade, então ela tá tipo assim, tô ferrada. Daí tem uma cena, né? Acabei de ler essa cena em que, tipo, ela olha ele de cima a baixo, dá aquela paradinha, daí levanta assim o olhar, daí olha pro pai, daí olha pra ele e fala assim, putz. Quer dizer, ela não diz esse putz, mas ela pensa. E ele assim. Eu sei o que você pensou. Vê se me tem cabimento esse gato. Não tem. É o Garfield. É um gato ruivo, gordo, que gosta de se aninhar. Ele tá ronronando agora. Já se passaram 84 anos desde o início desse vídeo. E eu simplesmente esqueci de editar e percebi que eu esqueci de finalizar o vídeo. Então vamos lá, ainda bem que eu tenho uma memória excelente.
Quando eu acabei o livro Me Casei com um Naga, foi com toda certeza uma leitura 5 estrelas, porque é uma leitura extremamente confortável para você estar lendo. São cenários muito bem descritos, são personagens que você acaba se identificando. E é um livro fofo. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Ele é um livro fofo, né? Que você não vai ter grandes emoções durante a leitura. Pelo contrário, você vai ter aquela sensação de conforto, que é o que muitas vezes a gente busca depois que a gente sai do chorume. Então, eu dei no todo, na minha cabeça, 4,5 estrelas, né? Fiz lá minha avaliação na linda da Amazon. E você provavelmente vai encontrar eu chamando o coitado daquele naga, que eu esqueci o nome dele, de viado. Não no sentido pejorativo, e sim como elogio. Porque ele fez e faz no livro de tudo pela fêmea dele. E quando eu digo de tudo, é literalmente de tudo. O livro termina com os dois ficando juntos. E bem naquela coisa clichê. Então, assim, se você tem intenção de ler e não gosta de spoiler, cara, para por aqui. Porque eu vou falar o que vai acontecer. Então, tempo na tela. Tic-tac, 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 tic-tac. Pronto. O que acontece é o seguinte. Ela, por conta de acabar tendo relações íntimas com o Naga, ele, como já tem tempo, eu não lembro o nome dele. Eu não lembro nem o nome dos meus pais, dependendo do dia. Então, assim, como eles acabam tendo muitas relações íntimas, ela acaba meio que tendo parte dos feromônios dele junto com ela. O que isso resulta? Numa mutação do gene dela. Os hormônios que acabam sendo trocados durante o acasalamento vai interferindo na forma dela. Então, ela acaba, do dia pra noite, ganhando umas feridas na pele. E eles não entendem, porque era igualzinho urticária, que machucava ela. Então, eles entram em contato com se eu não me engano, Nações Unidas. As Nações Unidas, e eles falam, olha, ela está assim, assim, assada. A gente precisa de ajuda para entender o que está acontecendo. Então, eles vão até lá e eles fazem os exames, tudo certinho, e falam, olha, então, antes de você vir pro planeta, antes de você se casar, ela tinha colocado com eles um implante anticoncepcional. E esse implante anticoncepcional estava entrando em conflito com os hormônios que ela estava trocando com o marido dela. Então, daí ela fala, olha, a gente pode retirar e daí é bem provável que você entenda o que vai acontecer. E sim, isso de fato acontece. Ela acaba engravidando de uma cobrinha. Tão bonitinho, né? Só que eles não são, nesse livro, ovopositores. Eles são semelhantes com jiboias. Para quem não sabe, a gravidez das jiboias, eu comparei muito com a BCC, que é a Boa Construction, que é uma jiboia da Amazônia. Onde a fêmea, depois que ela é engravida, ela meio que choca os ovos dentro dela. Então, os filhotes nascem já cobrinhas, sabe? E é mais ou menos isso que acontece. Então, ela acaba tirando o implante e ela acaba tendo um filhote de naga que, inclusive, é muito bonito. Porque tem, assim, no final do livro, uma coisa que eu amei depois que eu descobri, chamada fanarts, artes que a própria escritora mandou, né, ali estarem pintando pra estar ali no livro. Então tá, mostra ali que o filho deles tem as escamas pretas e prateadas, e nenhuma naga tinha nascido daquela cor até então. Então meio que miscigenou com o fato dela ser uma mulher negra e o naga ser uma naga. E então o filho deles acaba ali nascendo, eles ficam extremamente felizes com isso. E aquelas feridas, eles ficaram bastante preocupados sobre o que queria acontecer. No final das contas, nascem escamas. E ela acaba ganhando escamas douradas. Acabou o livro. Tá, acabou o livro, entre aspas, porque eu descobri que é uma série de livros. Se chama Agent Prime. O que acontece foi que eu já li
o segundo, já tô lendo o terceiro, já tenho o quarto e o quinto lançado. E o que eu vou fazer? Eu vou ler e vou trazer vídeo aqui pra vocês. Provavelmente eu vou estar antecedendo o livro, o vídeo do segundo, que é Me Casei com o Homem Lagarto. E sim, ele é um reptiliano. Eu li o livro inteiro e de fato ele é um reptiliano. E assim, tem ali uma questão no livro muito interessante. E é muito bonito aquele livro. Cara, aquele livro eu quase chorei enquanto eu lia. Então assim, é isso, gente. Muito obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Considerem se inscrever no canal se você gosta de Monster Romance, porque eu sou apaixonado e provavelmente eu vou estar trazendo mais desse gênero de leitura aqui pro canal. Que, vamos e venhamos, tudo começou quando a gente era criança em Bela e a Fera. A gente cresceu, não mudou. Então, assim, tem muitos livros vindo pro Brasil e sendo traduzidos, né, pro português. E o Agente Prime não é diferente. Então, um beijo, gente. E até Me Casei com um Homem Lagarto, que provavelmente vai ser o próximo vídeo. Ou então alguma outra coisa que já tá na fila.